Oi, 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 meus pupilos, e aí, tudo beleza? Bom, gente, nessa aula de hoje eu trouxe um grande artista maravilhoso, italiano, gênio, especialmente para conhecermos alguns dos fatos sobre a sua vida. Então, bora aprender! Bom, gente, na aula de hoje nós iremos aprender sobre esse grande artista italiano chamado Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios da humanidade, homem da arte, da ciência e muito à frente do seu tempo. Ele ainda é conhecido como precursor do avião e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como o arquetipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e como possivelmente a pessoa dotada de talentos mais diversos a ter vivido. Muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Então eu separei alguns fatos bem curiosos sobre a vida desse grande artista. Separei aqui para vocês algumas curiosidades sobre esse personagem do Renascimento italiano que eu tenho certeza que está no nosso imaginário. Está no meu. Será que está no de vocês? Vamos ver quais são. Bom, o primeiro é que ele nasceu no dia 15 de abril de 1452 na cidade de Da Vinci, próximo a Firenze. Seu verdadeiro nome era Leonardo de C. Piero. Piero por causa do nome do seu pai. Ele era filho bastardo porque nasceu fora do casamento. Ele foi criado principalmente pelos avós paternos e longe da mãe. Ele teve 12 irmãos mais novos, gerados em 4 casamentos do pai. Ele não recebeu educação devido à sua condição de bastardo. Ele era canhoto e assim ele escrevia da direita para a esquerda de forma espelhada. Ele se formou no ateliê de Andrea Del Vecchio, um dos mais importantes da época, que também formou Botticelli e Perugino. Diz que quando Verrocchio viu o primeiro quadro do seu pupilo, ele resolveu abandonar os seus pincéis. Além de escritor, Da Vinci ele foi escultor, arquiteto, engenheiro, cientista, inventor, botânico, alquimista, cenógrafo. Então ele foi um bombril, ou seja, 1001 utilidades. Ele fez parte da Tríade Divina, o ápice do Renascimento, junto de seus contemporâneos Michelangelo e Rafael. Ele inventou a perspectiva aérea, uma técnica de pintura que permite representar a profundidade de uma paisagem de forma muito realista e influenciou gerações futuras. Uma outra curiosidade é que por 4 anos, entre 1475 a 1478, não se há notícia de alguma ópera sua, o que alguns justificam com a ideia de que Leonardo atravessava por um período de incertezas formativa e se dedicou mais à ciência e às artes. Já em 1476, com 24 anos, ele foi acusado de homossexualismo, que na época era considerado um crime com pena de mutilação de uma mão ou de um pé. Ele foi enviado a Milão, na corte de Efosar, por Lourenço o Magnífico, que havia o costume de usar os artistas florentinos como presentes diplomáticos. Se há notícia de apenas uma escultura certa de Leonardo, que, no entanto, nunca foi completada, a estátua equestre em bronze de Francesco Sforza. Sua recepção em Milão não foi muito calorosa. Ele teve dificuldades de entender o dialeto milanês e ele teve que esperar 1 ano
para conseguir a sua primeira encomenda. A Virgem dos Rochedos, uma de suas obras bem conhecidas, lhe causou um processo judiciário, pois não seguia o programa iconográfico determinado pela igreja que a encomendou. Sendo assim, ele foi obrigado a realizar uma segunda versão. A técnica do afresco não se adaptava ao modo lento e indeciso de trabalhar de Leonardo. Então, por isso, ele tentou inventar diversas técnicas que substituíssem o afresco, mas que se revelaram desastrosas. Uma outra curiosidade é que a Última Ceia, na verdade, não é um afresco, mas uma técnica mista a seco usando têmpera e óleo. Após alguns anos da sua realização, já apresentava sinais de degrado. Ele recebeu o maior restauro da história, 23 anos depois. De volta a Firenze, Leonardo participou de uma comissão que deveria decidir a colocação de Davi de Michelangelo na cidade. Sua proposta, embaixo da Loggia dei Lanzi, foi recusada, pois não daria a devida importância à escultura alta com mais de 4 metros. A rivalidade entre Leonardo e Michelangelo foi colocada à prova quando os dois receberam uma encomenda de decorar o Salone del 500 do Palácio de Vecchio com 2 grandes afrescos de importantes batalhas fiorentinas. Então, infelizmente, nenhum deles foi levado a sério. Seu pai faleceu em 1504, com 80 anos de idade, e o excluiu do testamento. Ele se dedicou anos de sua vida no estudo de aves com o objetivo de criar uma máquina voadora para o homem. Aí já se observa o sonho dele fazer com que o homem voasse. Então ele realizou cerca de 20 quadros e o mais famoso é provavelmente também o mais famoso do mundo, que no caso é Mona Lisa. Ainda é um grande mistério para os críticos de arte decifrarem. Ele inventou instrumentos musicais, relógios mecânicos, máquinas têxteis, máquinas para obra de arquitetura, máquina de guerra, de voo, bicicleta e até um carro. Hoje se conserva mais de 16.000 páginas de seus tratados, mas se calcula que isto seja somente 1/10 do que Leonardo deixou para o seu pupilo Francesco Melchi, que decidiu vendê-los. Depois de muito insistir, o rei da França, François I, finalmente consegue levar Leonardo para a sua corte. Lhe construiu um pequeno palácio em Ambrose, onde ele viveu seus últimos anos de vida. Provavelmente sofreu uma trombose cerebral e paralisou a mão direita. Ele morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Dizem que os braços do rei da França, que é uma lenda, que inspirou diversos artistas do romanticismo. A última anotação de Leonardo da Vinci é uma série de cálculos que termina com etc. Isso porque a sopa que ele estava comendo estava esfriando. Ele cantava e tocava lira e flauta em reuniões da nobreza e nos palácios dos seus patronos. Seus manuscritos sobreviventes contêm algumas das suas composições musicais também. O artista costumava ouvir música enquanto pintava. De acordo com seus próprios escritos, Leonardo considerava a música estreitamente relacionada às artes visuais, já que era similarmente dependente de um dos 5 sentidos, ainda que menos duradouro do que uma pintura. Bill Gates é o dono da única cópia do manuscrito chamado Codex. Esse manuscrito ilustrado ele tem 72 páginas de Leonardo da Vinci. O Codex Leicester, também conhecido como Codex Hammer, que reside fora da Europa. A coleção tem vários nomes em homenagem ao conde de Leicester ou Armand Hammer,
seus antigos proprietários. O bilionário da Microsoft comprou caderno de notas com tema científico em um leilão em Christie, em meados dos anos 90, por quase 40 milhões de dólares. O trabalho, que inclui páginas que Da Vinci escreveu entre 1506 a 1510 em Milão e Florença, o caderno de notas cobre tópicos tão diversos quanto a difusão da luz e reflexos sobre por que a Lua é luminosa e um estudo sobre a hidrodinâmica. A Última Ceia, ela sobreviveu milagrosamente algumas vezes. A descrição que Leonardo fez de Jesus e seus apóstolos, logo após Jesus ter proclamado que um de vocês vai me trair, é a obra mais conhecida depois da Mona Lisa. A Última Ceia de Leonardo. Já famosa na época, com os europeus fascinados pela composição e muitas das vezes tentando replicá-la em outros meios. O fato da obra ainda está em exibição no convento de Santa Maria della Grazia, em Milão. É um milagre. Quando a França invadiu Milão, em 1499, houve uma discussão se os franceses arrancariam da parede para que o rei pudesse levá-la para a casa dele. Já em 1796, mais soldados franceses atiraram pedras nela. Em 1943, quando as forças aliadas bombardearam a cidade, os guardas da igreja reforçaram o muro de pintura na esperança que fosse suficiente para mantê-la segura. A igreja foi severamente danificada, mas a Última Ceia não foi prejudicada. Leonardo nunca terminou a obra A Mona Lisa. Isso porque Leonardo, embora fosse prolífico, nunca teve pressa em terminar projetos individuais. Muitas pinturas e outras obras foram abandonadas ou consideradas incompletas, incluindo um de seus projetos mais famosos, que no caso foi a Mona Lisa. Quando Leonardo morreu em 1519, a pintura, entre outras, parece ter terminado com seu assistente e amigo próximo, Salai. Alguns historiadores da arte especulam que uma doença debilitante poderia ter resultado em paralisia do lado direito, que teria dificultado seu trabalho nos últimos anos da sua vida. Gian Giacomo Caprotti de Oreno, mais conhecido como Salai, que viveu entre 1480 a 1524. Foi um artista italiano e aluno de Leonardo da Vinci, de 1490 a 1518. Salai entrou na vida de Leonardo quando ele tinha 10 anos de idade. Ele criou pinturas sob o nome de Andrea Salai. Leonardo da Vinci, ele foi acusado de sodomia e por isso passou 2 anos sumido. A Itália, na Idade Média, não era particularmente progressista. Depois que o jovem Leonardo mostrou sua aptidão para a arte desde cedo, ele foi logo recebido e aclamado pela artista Andrea del Vecchio, em Florença. As aspirações de Leonardo foram temporariamente prejudicadas quando ele e vários outros jovens foram acusados do crime de sodomia, o que poderia ter levado à sua execução. A acusação anônima de sodomia com um prostituto masculino de 17 anos, feita contra Leonardo e outros 2 acusados, quando ele se encontrava na oficina de Verrocchio. 2 meses depois, Leonardo foi liberado por falta de provas. Há controvérsia sobre a sexualidade de Leonardo da Vinci. Parte das informações sobre as relações pessoais de Leonardo proveniente de registros históricos e dos escritos dos seus muitos biógrafos, cuja disposição para discutir os aspectos relacionados com a identidade sexual do artista variou com as atitudes da época em que viveram.
O biógrafo Vasari descreve dois belos jovens como amados de Leonardo em vários pontos do escrito sobre a sua vida. Já no século XX, vários biógrafos tornaram mais explícita essa referência à homossexualidade de Leonardo, embora outros tenham concluído que, em grande parte da sua vida, Leonardo foi celibatário. Outra curiosidade interessante é que Leonardo ele dissecava corpos. Não havia barreira entre a ciência e a arte, ou entre o coração e a mente. Seus estudos da anatomia humana o ajudavam na sua arte. Na década de 1480, seus interesses em replicar os tendões e a musculatura do corpo levou a realizar numerosas dissecações de humanos e animais. Acredita-se que suas representações do coração, sistema vascular, órgãos genitais e outros componentes são algumas das primeiras ilustrações do seu tipo registrado. As últimas palavras de Leonardo foram de extrema humildade. As últimas palavras dele foram as seguintes: ofendi a Deus e à humanidade, fazendo muito pouco na minha vida. Leonardo ele realizou interessantes estudos sobre as árvores. Há mais de 500 anos, Leonardo da Vinci fez uma observação bem interessante sobre as árvores. Ele concluiu que a espessura dos galhos de uma árvore é igual à espessura do tronco da árvore. Árvores, em muitas espécies, obedecem a essa regra. Assim, ele concluiu isso nos seus estudos. Bom, pessoal, aqui é só um pouco de alguns dos fatos muito curiosos sobre esse grande artista italiano que é um ícone da pintura renascentista, um gênio, um escritor, um homem multiuso, muito à frente do seu tempo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vamos ficar com algumas obras desse grande gênio. Deus abençoe.